Bom, gente, nós vamos continuar com certidão negativa de débito. Eu vou mostrar aqui para vocês duas situações onde se exige CND do produtor rural pessoa física e do segurado especial e a segunda situação do incorporador de imóveis. Vamos aqui ao quadro. Então, exigência de CND ainda. Os bancos, as instituições financeiras, devem exigir de segurados especiais e de produtores rurais, pessoas físicas, tá? Devem exigir deles, né, a CND no seguinte contexto: quando for concedido empréstimos com exigência de garantia. Então, o produtor vai em busca de um empréstimo, mas o banco, para liberar aquele crédito, tá? Então, ele vai liberar aqui um crédito, mas é um crédito que, para sua, né, obtenção, o produtor, pessoa física ou segurado especial, tem que apresentar uma garantia. Então, nesse caso, o banco vai exigir a CND. Mas vejam, vai exigir a CND quando o produtor, tá, pessoa física ou o segurado especial, eles efetuem, né, vendas no varejo, tá? Ou a outro segurado especial ou a outro produtor pessoa física. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui. Vejam só. Os produtores rurais, pessoas físicas e segurados especiais, quando eles vendem sua produção a adquirentes, pessoas jurídicas, adquirentes, pessoas físicas que vão revender no varejo os produtos adquiridos dos produtores, quando eles entregam em consignação, quando eles vendem para cooperativas, em todos esses casos, os adquirentes, os consignatários, ficam subrogados nas obrigações do produtor. Então, vamos pensar na seguinte historinha. Um dado produtor chega no banco, é um produtor pessoa física, em busca de um empréstimo e tem que oferecer garantia, tá? E o banco diz, olha, para nós liberarmos esse crédito, nós precisamos que o senhor nos apresente uma certidão negativa de débito. O senhor tem que se dirigir à Receita e solicitar uma certidão negativa de débito. Aí o produtor pergunta, mas por que eu tenho que apresentar uma certidão negativa de débito? Ora, o senhor não tem venda de produtos rurais e quando se vende produtos rurais, existem contribuições incidindo sobre as vendas. E então o senhor vai ter que demonstrar que essas contribuições estão sendo efetivadas e vai lá na Receita, para a Receita verificar se as contribuições estão regulares e emitir a certidão para o senhor trazer para nós aqui no banco. Muito bem, aí o produtor diz assim, mas por que eu tenho que ir atrás dessa certidão? O senhor não faz a guia? Não. Quer dizer que o senhor vende produtos rurais e o senhor não faz a guia? Como é que pode? O senhor não tem recolhimentos, né, sobre a venda da produção? Aí o produtor, muito, né, assim, sabido, diz o seguinte, não, eu não tenho. Meu senhor, eu não vendo no varejo, eu não vendo para outro produtor pessoa física, tá? Eu não vendo artesanato rural. Tudo que eu vendo é para uma indústria situada lá no meu município. Quem recolhe, quem faz essa guia que o senhor está falando é a indústria. É o meu subrogado, tá? A indústria está subrogada nas minhas obrigações, então eu não tenho nada que fazer guia
e não tenho que ir atrás de certidão negativa. Esse produtor está certo? Está certo. Na medida em que ele só venda seus produtos para adquirentes que estão subrogados nas suas obrigações, esse produtor ele não precisa ir em busca da CND. Por quê? Porque ele não tem guias a recolher. Quem vai fazer o recolhimento é o adquirente. Dessa forma, ele faz o quê? Ele vai declarar sob as penas da lei que ele não vende no varejo, que ele não vende para outros produtores, pessoas físicas, em todas aquelas situações em que seria ele próprio obrigado a recolher a contribuição sobre as vendas, ok? Então, esse caso aqui, é importante vocês lembrarem que existe a previsão de que a instituição financeira exija do produtor a CND quando for crédito liberado mediante constituição de garantia e que, deverá ser apresentada a CND somente naqueles casos em que o próprio produtor recolhe a contribuição, tendo que quitar essa guia na rede bancária, ok? Eu vou agora apresentar uma outra situação, que é a do incorporador de imóveis. De acordo com o artigo 257 do regulamento, o incorporador de imóveis, ele também vai ter a certidão dele exigida, no cartório, Então, deve ser exigida do incorporador a CND, ou a certidão positiva com efeitos de negativa, quando do registro ou da inscrição do chamado memorial de incorporação, no cartório. Então, quem vai exigir dele? O cartório, Então, quando da inscrição do memorial de incorporação no cartório, no registro lá, público, o que vai acontecer? O titular lá do cartório vai exigir dele a apresentação da certidão negativa de débito. Lembrem-se que a atuação do incorporador, existe legislação específica tratando das atividades de incorporação de imóveis, e o incorporador é aquele que se encarrega da comercialização das chamadas frações ideais, Então, quando você tem um empreendimento imobiliário que ele é incorporado, além da construtora, estará envolvido ali naquele empreendimento o incorporador, encarregado da comercialização das frações ideais do terreno. Mas para que esse imóvel que está em construção, efetivamente, para que esse empreendimento seja, formalmente um empreendimento em regime de incorporação, é preciso que esse memorial seja registrado. E para o memorial ser registrado, é necessária a apresentação da certidão negativa. Cabe, portanto, ao titular lá do registro exigir a certidão. Caso não exigida, um registro de memorial sem a apresentação da certidão, é uma infração à legislação. Esse titular, esse responsável lá do cartório, vai ser pessoalmente, autuado e vai se aplicar uma multa tendo em vista o descumprimento dessa obrigação aí de fazer, de exigir a CND. De acordo? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma situação, de exigência de CND para as empresas. Então, nós vamos aqui olhar no caso das empresas, quais são as situações previstas na legislação onde se dá a exigência da CND. Vocês podem acompanhar tudo isso além da nota de aula, podem olhar lá o artigo 257, A nota de aula é o artigo 257 transformado em itens para facilitar, a leitura de vocês. Então, exigência da CND agora para empresas.
quando é que eu tenho a exigência? Uma situação nós já conversamos aqui, eu não preciso falar assim com mais detalhes, que é a exigência da empresa quando ela vai contratar com o poder público, não é isso? Ou receber benefício ou incentivo fiscal ou creditício. Agora, vai se exigir da empresa, a CND, quando do registro, isso aqui vai acontecer no cartório, não é? Da alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel. Então, uma empresa vai vender um bem imóvel, tá? Quando chega no cartório para registrar essa alienação, o que o cartório vai exigir? CND. Só posso registrar a alienação mediante a apresentação da CND ou da certidão positiva com efeito negativo. Muito bem, tá? Então, a empresa que deseja vender esse imóvel e efetivar o registro se dirige à Receita Federal do Brasil, demonstra a inexistência de débito, entregou todas as GFIPs, ela também não tem situações de divergência entre valores declarados em GFIP e os recolhimentos efetuados em GPS, enfim, tá? A empresa tem sua situação regular, vai ser emitida a certidão que ela leva até o cartório. Agora, existem aqui algumas exceções, tá? Na verdade, é uma exceção que diz respeito a construtoras ou empresas de comercialização de imóveis. Quando essas empresas que tenham exclusivamente essas atividades estiverem, tá, providenciando o registro, tá, de uma alienação, de uma venda de bem imóvel, tá, é uma unidade, tá, construída aí por essa construtora, que está contabilizada, conforme eu disse, lá naquele exercício que nós resolvemos antes, contabilizada no ativo circulante. Opa, apagador. Tá, contabilizada no ativo circulante. E nunca esteve no ativo permanente. Então, trata-se de uma unidade que foi construída para comercialização. A construtora construiu um prédio e está vendendo agora os apartamentos. Nesse caso, tá, o cartório não vai exigir dessa construtora a CND para registrar essa alienação, de acordo? Tá? Vai ser registrada a venda da unidade imobiliária sem que seja necessária a apresentação da certidão, ok? Então, essa certidão, com certeza, já foi apresentada lá atrás, quando a construtora foi averbar a construção do prédio. Tá? A construtora foi em busca de uma certidão com a finalidade específica de averbar aquela construção, demonstrou inexistirem, né, pendências, contribuições não recolhidas relativamente àquela obra, efetivou a averbação da obra lá na matrícula já existente. E agora trata-se do momento de vender as unidades. Nesse momento, como a atividade dela é exclusivamente de construção civil, poderia ser também um caso de uma empresa que tem exclusivamente atividade de comercialização de imóveis. Esse bem imóvel que nunca esteve no permanente, sempre foi contabilizado no circulante, vai vender, vai registrar a venda sem que seja necessária a apresentação da certidão negativa de débito, tá?
Então, nós vamos, por enquanto, ficar aqui com a certidão negativa de débito. Nas próximas aulas, tá, continuaremos com o assunto certidão negativa. De acordo? Até lá!